Pense por um momento. O que a Bíblia realmente diz sobre o amor e a verdade? E mais especificamente, como ela aborda questões de identidade sexual em um mundo tão diverso como o nosso? Este é um tema de grande relevância e é algo que muitos têm questionado, discutido e refletido ao longo do tempo. Quando falamos sobre a homossexualidade à luz das Escrituras, muitas pessoas se sentem divididas, tentando compreender como os princípios divinos podem ser aplicados a uma sociedade que está constantemente mudando. Mas será que o amor verdadeiro pode ser encontrado em qualquer tipo de relacionamento? Essa é uma das primeiras questões que surgem quando discutimos qualquer assunto relacionado ao amor. E a Bíblia, com toda a sua profundidade, oferece respostas que podem ser tanto desafiadoras quanto esclarecedoras. A palavra amor é central em toda a mensagem bíblica, e não podemos ignorar que ela ocupa um lugar de extrema importância. De fato, em João 13:34-35, Jesus deixa claro que o amor é o maior de todos os mandamentos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a chave para entender a questão do amor na Bíblia. O amor de Deus por nós é incondicional e sem limites. É esse amor que deve ser refletido em nossos relacionamentos. Mas o que significa isso na prática? O amor bíblico transcende qualquer definição superficial ou passageira. Ele é profundo, sacrificial e, muitas vezes, exige mais de nós do que gostaríamos de dar. No entanto, ao nos referirmos à homossexualidade, surgem outras questões. O que a Bíblia diz sobre a sexualidade em geral? A verdade que ela apresenta sobre o amor e a moralidade sexual se aplica de forma clara a todos os tipos de relações humanas. A Bíblia, ao longo de suas páginas, nos ensina que o amor entre um homem e uma mulher é a forma natural e ideal de relacionamento, conforme vemos em Gênesis 2:24. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Aqui, a ideia de uma só carne é um princípio que indica união, intimidade e compromisso. A primeira coisa que devemos fazer é lembrar que a Bíblia foi escrita em um contexto cultural e histórico muito diferente do nosso. As tradições, os valores e as práticas sociais daquela época eram fundamentadas em normas e leis divinas que visavam não só a santidade, mas também à ordem e ao propósito de Deus para a humanidade. Porém, ao longo dos séculos, muitos temas complexos passaram a ser debatidos, e a homossexualidade é um deles. O que podemos afirmar com clareza é que a Bíblia trata de diversas formas de pecado e desobediência aos mandamentos de Deus. E a homossexualidade é mencionada principalmente no Antigo Testamento, em Levítico 18:22, que diz: "Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é a abominação." Esta passagem, juntamente com outras em Levítico, descreve práticas sexuais que são vistas como impuras ou imorais. No entanto, é importante perceber que o termo abominação, usado aqui, não se refere apenas à homossexualidade, mas a uma série de outras práticas que violam a moralidade estabelecida por Deus. Além disso, muitos estudiosos argumentam que as leis de Levítico, embora fossem parte do Antigo Pacto, foram dadas a um povo específico, o povo de Israel, com o intuito de santificá-los e separá-los das nações vizinhas, cujas práticas religiosas e sociais eram muitas vezes pagãs e imorais. Por isso, é essencial entender que, ao estudar a Bíblia, devemos analisar tanto o contexto histórico quanto os princípios espirituais que ela apresenta. No Novo Testamento, encontramos a carta de Paulo aos Romanos, um dos textos mais citados quando se fala sobre a homossexualidade. Em Romanos 1:26-27, Paulo escreve:
Por isso, Deus os entregou a paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Esses versículos têm gerado grande debate, mas, em essência, Paulo está alertando para a corrupção das paixões humanas e a consequência do afastamento de Deus. Essas palavras de Paulo podem ser interpretadas como um alerta contra a prática da homossexualidade, mas também são um chamado para todos os seres humanos, independentemente da sua orientação sexual, a se afastarem do pecado e buscarem viver de acordo com os princípios de Deus. Mas onde entra a verdade de Deus? A verdade de Deus, segundo a Bíblia, é que Ele nos criou com um propósito, e esse propósito é o de glorificá-lo em todos os aspectos da nossa vida, incluindo nossas escolhas afetivas e sexuais. Em João 8,32, Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade de Deus não é uma prisão, mas uma liberdade que nos permite viver em harmonia com Ele, com os outros e com nós mesmos. Quando falamos sobre a homossexualidade, o desafio é entender como esse conceito de verdade se aplica aos relacionamentos humanos. A verdade de Deus, ao contrário de ser uma condenação, é um convite à transformação, ao arrependimento e à cura. E você, como lida com a questão do amor e da verdade, será que, ao olhar para a Bíblia, você consegue discernir a diferença entre condenação e convite? Entre juízo e amor? Deus deseja que todos, independentemente da sua orientação sexual, venham a Ele com um coração aberto, disposto a receber sua graça e sua verdade. Se você está refletindo sobre tudo isso, escreva sua opinião nos comentários. Gostaria de saber como você entende o amor e a verdade de Deus em relação a essa questão. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas por essa mensagem. Revelações poderosas estão por vir. Fique com a gente. Agora que entendemos a base bíblica sobre o amor e a verdade, é importante refletir sobre como essas verdades se aplicam no contexto moderno. Vivemos em um mundo repleto de divergências, onde as questões relacionadas à sexualidade têm gerado muito debate, e as respostas que encontramos na Bíblia precisam ser analisadas de forma honesta e com um coração aberto. Em tempos antigos, as questões relativas à sexualidade eram tratadas de maneira mais rígida e direta. A sociedade moderna, no entanto, tornou-se mais pluralista, e as diferentes formas de amor, desejo e identidade são hoje amplamente discutidas e defendidas. Isso inclui a homossexualidade, que é cada vez mais aceita em muitas partes do mundo, enquanto em outros locais ainda é motivo de estigma e exclusão. Diante disso, surge uma pergunta fundamental: como a Igreja e os cristãos devem responder à realidade da homossexualidade no mundo atual? A resposta para essa pergunta começa com a compreensão de que, embora a Bíblia mantenha um padrão moral claro, o amor de Deus por todas as pessoas não é limitado às convenções humanas. Deus ama incondicionalmente e esse amor se estende a todos, independentemente de sua orientação sexual. O desafio, portanto, não está em julgar, mas em amar com a mesma profundidade que Deus nos ama. O que significa isso em termos práticos? Primeiramente, é essencial que a Igreja continue proclamando a verdade da Bíblia, mas de forma que seja sensível e cheia de compaixão. A verdade bíblica não é uma condenação, mas uma luz que guia os corações para a verdadeira liberdade em Cristo. Em Efésios 4,15, Paulo nos exorta a falar a verdade em amor.
Isso implica que, como cristãos, nossa postura deve ser equilibrada entre a firmeza na palavra de Deus e a disposição de acolher o outro com o coração de Cristo. Na prática, isso significa que devemos ser cuidadosos em como abordamos questões como a homossexualidade. A Bíblia nos ensina que todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Romanos 3:23. Isso inclui a homossexualidade, mas também inclui qualquer outro tipo de pecado, como o orgulho, a ganância, o adultério e a mentira. Deus oferece perdão e restauração a todos que se arrependem e buscam uma vida conforme sua vontade. Quando falamos sobre o amor e a verdade de Deus, precisamos lembrar que ninguém está imune ao convite do Senhor para se arrepender e transformar sua vida. A questão central não é o pecado específico, mas o coração disposto a buscar a mudança e a graça de Deus. A homossexualidade, assim como outras questões morais, pode ser um reflexo de um mundo quebrado, onde as pessoas buscam satisfação e amor fora do propósito divino. Mas Deus oferece a possibilidade de uma vida renovada, cheia de seu amor e verdade. Isso nos leva a uma reflexão. Será que estamos realmente amando de maneira como Cristo nos ensinou, ou estamos mais preocupados com rótulos e julgamentos? Quando alguém compartilha sua luta com a homossexualidade, é nossa responsabilidade ouvir com compaixão, orar por essa pessoa e ajudá-la a encontrar a verdade libertadora de Deus. Mesmo que a pessoa não compartilhe da nossa fé, o amor de Cristo nos impõe a fazer tudo o que está ao nosso alcance para transmitir paz e compreensão. Um dos maiores desafios que a igreja enfrenta ao lidar com a homossexualidade é o risco de cair em estereótipos e julgamentos. Muitas vezes, a pessoa que se identifica como homossexual é tratada de forma superficial, como se sua identidade estivesse apenas em sua orientação sexual. No entanto, a Bíblia nos ensina a ver o ser humano de maneira integral, como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, com dignidade e valor. Deus, em sua sabedoria, nos criou com identidades e histórias únicas. Não podemos reduzir uma pessoa ao seu comportamento ou escolhas, seja em relação à sexualidade, à aparência ou ao passado. Em 1 Samuel 16:7, Deus nos lembra: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso significa que o cristão deve sempre buscar compreender o que há por trás das escolhas e comportamentos de uma pessoa e nunca tomar atitudes precipitadas ou condenatórias. Infelizmente, muitos homossexuais enfrentam marginalização dentro da igreja, sendo tratados como se a sua identidade estivesse completamente definida pela sua sexualidade. Isso, porém, não reflete o coração de Deus. Ele os vê como filhos amados, dignos de compaixão, amor e compreensão. Quando a igreja se torna um lugar de acolhimento para todos, independentemente da sua orientação sexual, ela reflete a imagem do corpo de Cristo, que é composto por muitos membros, com diferentes dons e propósitos, mas todos igualmente valiosos diante de Deus. Em um mundo onde muitas verdades são consideradas relativas, onde cada pessoa cria sua própria moralidade, é fundamental que a igreja se mantenha firme nos princípios que a Bíblia ensina. Isso não significa se afastar dos outros ou rejeitar quem tem um estilo de vida diferente. Pelo contrário, defender a verdade bíblica com amor é a única maneira de realmente mostrar àqueles que estão perdidos que existe um caminho de salvação. Em 1 João 4:8, somos lembrados de que Deus é amor. E em 1 Coríntios 13, aprendemos que o amor verdadeiro nunca falha. O amor de Deus é a base sobre a qual devemos construir nossa resposta ao mundo. Devemos ser firmes na verdade, mas sempre prontos para estender a mão e caminhar ao lado de todos, independentemente de sua orientação sexual, buscando juntos a paz e a redenção que estão em Cristo.
Como você tem vivido o amor e a verdade em sua vida? Será que você tem mostrado amor e compreensão àqueles que, como muitos, estão lutando com questões relacionadas à identidade sexual? Como você pode ser um reflexo do amor de Cristo em um mundo que muitas vezes rejeita e marginaliza? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Quero saber o que você pensa sobre como a igreja deve se posicionar e como podemos juntos viver de maneira mais fiel ao ensinamento de Cristo. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas por esta mensagem. Agora que exploramos como o amor e a verdade se conectam com a homossexualidade na perspectiva bíblica, chegamos à parte mais profunda e transformadora dessa discussão. Como cristãos, o convite não é apenas para compreender e aceitar as verdades de Deus, mas também para viver essas verdades em nossa jornada pessoal. Em um mundo tão polarizado, ser um reflexo do amor e da verdade de Deus é um desafio, mas também um privilégio imenso. Em toda a Bíblia, vemos o tema da redenção, que é o ato divino de restaurar algo quebrado para a sua condição original, algo puro e perfeito diante de Deus. A redenção não é limitada a certos tipos de pecado, mas se estende a todos que buscam a verdade de Deus em seus corações. Quando alguém busca viver a verdade de Deus, ainda que em lutas pessoais, o Senhor oferece o perdão e a transformação. É importante compreender que viver a fé cristã é um processo contínuo de renovação. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mudança verdadeira começa quando permitimos que a palavra de Deus transforme nossa visão, nossas atitudes e, finalmente, nossas vidas. A homossexualidade, como qualquer outra luta humana, não define quem a pessoa é em sua totalidade. Assim como Deus chamou os discípulos para serem transformados, Ele chama cada um de nós para passar pelo processo de renovação, seja qual for a luta ou o pecado. Quando alguém luta com questões de identidade sexual, o objetivo não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma verdadeira transformação interior. Quando vivemos segundo a vontade de Deus, encontramos paz, propósito e liberdade. A verdadeira liberdade não está em viver de acordo com os desejos pessoais, mas em ser liberto da escravidão do pecado e da mentira. Jesus, ao chamar seus seguidores, disse: se vocês permanecerem em minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:31-32. A liberdade que Jesus oferece não é uma liberdade que permite fazer o que quisermos, mas a liberdade de viver para a glória de Deus, obedecendo à sua vontade e experimentando sua plenitude. A homossexualidade, em muitos casos, é um reflexo da busca por amor e aceitação, mas sem o entendimento de que o único amor verdadeiramente satisfatório é o amor de Deus. Muitas pessoas em todo o mundo têm se envolvido em relações baseadas no desejo, no impulso e no anseio de pertencimento, mas Deus oferece algo muito mais profundo, um relacionamento baseado na verdade e no amor genuíno, que preenche as lacunas da alma e oferece paz verdadeira. O amor de Deus não exige conformidade com as normas humanas, mas chama todos para uma transformação interior, onde somos aceitos como somos, mas somos também moldados para sermos como Cristo. Isso não significa que a pessoa será perfeitinha ou sem falhas, mas que há um processo de mudança contínua, uma caminhada com Deus rumo à liberdade. Como você pode viver essa verdade no contexto atual? No seu dia a dia, em sua comunidade, você tem sido um agente de transformação? Em muitas culturas, especialmente no Brasil, há uma pressão constante para seguir padrões culturais e morais impostos pela sociedade.
Mas a Bíblia nos ensina que nossa identidade deve estar ancorada no que Deus diz sobre nós, e não em estereótipos ou expectativas externas. Viver a verdade em um mundo pluralista é difícil, mas não impossível. Devemos ser firmes, mas com compaixão. A igreja é chamada a ser a luz no meio das trevas, a oferecer uma mensagem de amor e verdade sem se curvar ao conformismo. Isso significa que, ao interagir com aqueles que estão em luta com questões de identidade sexual, devemos sempre agir com respeito, sempre com coração aberto, mas também não nos esquecer da palavra de Deus, que é a verdade que liberta. O amor e a verdade que falamos não são apenas palavras bonitas ou conceitos abstratos, mas práticas diárias que devem se refletir em nossas ações. Ao conversar com aqueles que se sentem rejeitados ou marginalizados, ao estender a mão a quem está em dificuldades, ao acolher com o coração cheio da graça de Deus, é assim que refletimos a verdadeira mensagem de Cristo. Você tem sido um reflexo do amor e da verdade de Deus no seu relacionamento com os outros? Como pode aplicar esses ensinamentos no seu cotidiano? A questão não está apenas em entender o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, mas em como vivemos isso em nossas interações diárias, em nossa maneira de acolher as pessoas, especialmente as que estão em busca de amor e compreensão. Se você sente que essa mensagem tocou seu coração ou que tem algo a compartilhar sobre sua própria jornada, deixe um comentário abaixo. Vamos continuar esse diálogo em busca da verdadeira paz que vem de Deus. E lembre-se, você é amado por Deus, e Ele deseja que você experimente a liberdade que só Ele pode oferecer. Se gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos levar a mensagem do amor e da verdade para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo edificante. E lembre-se, a verdade de Deus pode transformar vidas. Fique ligado em nossos vídeos e até o próximo.